Olá pessoal, estamos começando mais um Mesa Podcast. Estamos nos estúdios da CNI News em Catanduva, no edifício da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. E o assunto que nós vamos conversar hoje, todo mundo gosta: dinheiro. Nós vamos conversar com a Daiane Diniz e a Taliane Franco, que são da Ville Capital, ligada à XP. Oi, Daiane, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Agradecer ao Marcos, que já é meu cliente há tantos anos, né? E recebemos esse convite com o coração muito aberto e agradecida para fazer parte aqui da associação e gerar e fomentar negócios para todos. Muito bem. Taliane Franco, obrigado por estar conosco hoje conversando de um assunto que interessa a todo mundo, né? Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo Marcos, que é o nosso cliente também, que já está com a gente há um tempo. Eu acho que é um assunto que interessa para todo mundo e ultimamente tem se interessado mais ainda, né? As pessoas têm se interessado mais em como fazer o seu dinheiro render ou como fazer o seu dinheiro ser mais otimizado. Acho que isso é uma questão que, infelizmente, no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande, né? Que é a educação financeira. Acho que o Estado de São Paulo agora foi o primeiro a implementar a educação financeira na escola. Sim. E acho que é um primeiro passo para que a gente tenha uma educação financeira para frente, para os nossos filhos, netos, e que isso traga um retorno melhor, né? Hoje o brasileiro, infelizmente, ele ainda não sabe cuidar muito bem ali das suas finanças. Muito bem. Desculpa, só queria apresentar na nossa mesa Marcos Escobar, presidente da Associação, economista. Um assunto que você domina tranquilo, né, Marcos? Obrigado por estar aqui. Não, obrigado, Lubena, pela participação, né? A mesa do podcast, a CNI News. Obrigado, meninas. Um prazer, já tem um tempo, né, Dai, que a gente queria trazê-las para falar de investimento, negócio, oportunidades, né? Eu já sou cliente, como ela comentou, há muitos anos e queria agradecer, porque na verdade a Associação Comercial acabou fazendo um convênio com a Ville Capital e dentro dos vários convênios que nós temos aqui na associação, tivemos uma grata satisfação de trazê-los também, né? É uma empresa muito séria, enfim, e foi um desejo que a gente tem há muito tempo de fazer um grupo aqui dentro da Associação Comercial para a gente tratar de investimento, de economia, de projetos, né? E aí fiquei muito satisfeito, muito grato aí pela vocês estarem fazendo parte desse projeto nosso aqui. Muito bem. Bom, vamos em frente aqui. Eu vou começar perguntando para a Taliane. A Ville Capital é um escritório ligado à XP. Conta para a gente essa relação. Certo. Bom, a XP, ela hoje é a maior corretora de valores da América Latina, posso dizer assim. Não só corretora, mas como um banco também. A XP hoje já é um banco listado, a gente tem ações listadas na Nasdaq, fora do país. XP, ela tem 1 trilhão sobre custódia hoje na parte de corretora, mas além de ser um banco jovem, tem 23 anos, a XP busca estar sempre evoluindo para atender melhor o cliente. Então, por isso que teve a abertura do banco recentemente para trazer para o cliente outras opções a não ser só o investimentos, né? Só contando rapidamente, a XP ela tem um modelo de negócio que é muito conhecido nos Estados Unidos, que principalmente foi a Charles Schwab que trouxe esse modelo, que é o modelo do agente autônomo de investimentos, né? A gente é um retrato dos Estados Unidos falando financeiramente de assessoria de 1980, o tanto que a gente ainda precisa evoluir, né? Então a XP ela foi a pioneira nesse modelo, que é onde ela tem escritórios que são credenciados a ela, né? Então toda a parte de investimentos, toda a parte de banking a gente faz via XP Investimentos, mas não só esse tipo de produto, como também outros produtos como câmbio, crédito, emissão de dívida, enfim, diversos outros produtos que a gente também consegue atender o cliente, não só via XP, né? Mas hoje o nosso maior parceiro, sim, é o Banco XP e a XP Corretora. Muito bem. Daiane, é uma maneira muito interessante de você se aproximar do cliente em potencial, né? Como é que você mas eu pergunto especificamente para você, Daiane, como é que é essa aproximação com o cliente, como é que é a busca do cliente, como é que o cliente chega até você, como é que é essa relação? Hoje a gente tenta ter um relacionamento muito sólido, né? Eu tenho clientes fidelizados, como o Marcos, que vem comigo desde carreiras anteriores da área financeira, e a gente busca sempre trabalhar por indicações, né?
a gente tenta atender o cliente de uma maneira que ele entenda que eu sou a primeira opção para ele em toda a área de finanças. E quando a gente fala sobre toda a área financeira da vida de uma pessoa, a gente está lidando com famílias, com filhos, pessoas. Então a gente tem que lapidar isso de uma forma muito minuciosa, entender o que ele precisa e trazer uma solução. Dessa maneira, como a Thali comentou, a gente é um escritório muito robusto, né? Onde a gente busca atender o cliente 360 graus. O que é isso, né? 360 graus. O cliente entender que se ele precisar de um crédito, ele vai procurar a Daiane, a Ville Capital. O cliente entender que precisa de um financiamento, poxa, sou agrônomo, quero de repente emitir uma dívida aqui do meu negócio. A gente pode fazer essa intermediação, né? Essa emissão para ele a mercado. Ele entender que toda a parte de plataformas de investimentos é como se a XP fosse uma boutique, né? Eu costumo brincar, né, Marcos? Eu sempre falo, a gente praticamente tem tudo de investimentos dentro da XP, quando você falar nessa parte. Então, só que nem tudo é para todo mundo, né? A gente tem que sempre adequar ao teu perfil de investidor, ao teu momento de vida, aos teus objetivos, né? A gente precisa casar esses pilares para que você, poxa, olhe para mim e fala, é isso que eu busco, é realmente isso que eu gostaria de ouvir de uma pessoa que vai cuidar do meu patrimônio, da minha família, né? Então, é essa visão de trazer para o cliente uma tranquilidade, de saber que aqui ele vai ser acolhido e a gente vai entregar para ele um trabalho diferenciado nesse sentido, agregar valor para ele e para a família, né? Sucessão, porque hoje não basta você investir o teu dinheiro, poxa, vou aplicar aqui e vai morrer ali. Não, não é assim. O mundo ele está o tempo inteiro se movimentando. E, né, Marcos, o tempo inteiro gera oportunidades, né, no mercado. Poxa, mas de repente a Selic caiu, poxa, tem oportunidade na bolsa, mas de repente a Selic subiu, poxa, mas tem uma infinidade de oportunidades no mercado de renda fixa. A gente até brinca, né? A renda fixa não é tão fixa assim, né? Na cabeça das pessoas parece que sim. Mas não, por trás existe toda uma dinâmica diária para se trabalhar a renda fixa, né? Existem estruturas que talvez não foi comentado, apresentado para o cliente. Então, a gente tenta buscar minuciosamente estruturas, né, que vá agregar para ele valor. Sair muito daquilo que, poxa, eu tenho que fomentar um negócio XYZ para você. Não, a sua vida não muda. Daqui uma semana, se eu conversar com você, a gente não vai ter algo novo para conversar? Nos investimentos é da mesma maneira. Então, a gente tem que ter um relacionamento próximo. É igual eu brinco com o Marcos, né? A gente tem um contato próximo e não é aquela coisa que antigamente os bancos faziam. Poxa, ligava para o cliente hoje e daqui 6 meses. Não, a gente se fala, não todos os dias, mas toda semana. Praticamente, alguns clientes vai ter mais contato, né? Uma rotatividade no sentido de fazer operações porque faz sentido para aquele cliente, né? Então, é muito entender, até para a região aqui, né, que a gente já conversou bastante com o Marcos, que é uma região bem rica em termos de indústria, né, de agronegócio. A gente também tem, né, uma parcela muito importante de agregar valor para eles, né? A gente tem a parte de crédito, então eu brinco, o cliente fala, poxa, mas Ville Capital, XP Investimentos, não é só isso. Existe um leque, como a Thali falou, de oportunidades e negócios que podem acontecer, né? E a gente quer ser isso, ser referência para vocês quando você pensar em qualquer assunto na sua vida, financeiro, proteção, patrimonial, uma gestão de sucessão, tudo isso a gente faz. Você viu por que eu estou tanto tempo com ela aí? Eu achei que era um leque de opções, mas é um ventilador com ar-condicionado, é muita coisa. E turbinado, né? Turbinado. E com energia solar, né? Que não polui. Acho que essa proximidade que ela mencionou aí, da gente entender profundamente a vida do cliente, é o que responde a tua pergunta, né? Como que a Ville hoje, como a gente busca os nossos clientes. Os nossos clientes hoje, na robustez que a gente tem 2 bi de custódia, a gente tem 4 mil clientes hoje ativos. Então, os clientes, eles vêm de uma maneira natural, porque qual que é o diferencial da Ville, por exemplo, para outros escritórios? A XP tem mais de 400 escritórios credenciados a ela. E eu acho que o diferencial da Ville, o que a gente sempre buscou, foi o serviço, o atendimento. Porque plataforma de produto, a gente tem em todos os lugares, né? Produto a gente vai ter ali em todos os lugares. Óbvio que a XP hoje
é a plataforma que tem mais produtos ali, mais acessível, porque essa foi a ideia, né, de desbancarizar e ter acessibilidade para aquele cliente também que não tem muito dinheiro para investir. Então, o diferencial da Ville hoje é o serviço e o atendimento ao cliente, porque produto todo mundo tem, plataforma tem, mas a proximidade com o seu cliente, conhecer de fato, entender ele olhando para o futuro, né? Porque a gente não pode olhar para trás, né? A gente fala o mercado financeiro, não tem retrovisor. Sim. Então, olhando para frente, quais são as expectativas, o que faz sentido. Às vezes o cliente fala para você... Eu brinco que nessa profissão a gente é um pouquinho psicóloga também, né? Porque às vezes você fala com o cliente, ele fala assim... é longo prazo. Você mas o que é longo prazo para você? Um ano, 6 meses, né? A gente tem que entender o que é longo prazo para ele, porque longo prazo para mim é uma coisa. É 1 ano. Pô, legal. Você não vai usar o dinheiro? Não, eu não vou. Daqui 6 meses ele fala, então, vou usar o dinheiro. Então, a gente tem que estar sempre preparado ali para entender muito bem esse cliente, o perfil dele e deixar sempre as opções disponíveis. Inclusive, a gente já, quase 1 ano, né, que a gente vem conversando com a Daiane, foi assim, a gente tem um potencial muito grande aqui na região, que muitas vezes, assim, vocês que ficam muito em São Paulo, né, que o mercado financeiro é São Paulo, né, Rio de Janeiro também, e assim, claro que tem uma base hoje estruturada, as grandes empresas já trabalham com vocês conhecem, mas a gente tem um potencial tão grande aqui, de oportunidades, né, de empresas, de pessoas, né, que muitas vezes essa informação não chega, né. Então, fazer esse trabalho que nem você falou, que é focado dentro de um convênio, tem ganhos extraordinários, né? Tanto para a comunidade nossa, né? Você vê, a gente hoje, inclusive elas estão vindo aqui, a gente vai ter o fórum amanhã da agroenergia, você vê, a gente já está trazendo gente, tem Ribeirão, São Paulo. Tá, vamos colocar a data nesse amanhã, porque as pessoas amanhã, dia podem... 27, né? 27 de setembro. Vai ser editado, e elas estão vindo assim pelo potencial, né? Estamos reunindo mais de 200 empresários amanhã, né? Que assim, querem esse tipo de informação, querem esse tipo de aproximação, né? Não é só do comércio exterior, é de uma consultoria boa, financeira, né? É de uma honestidade, assim, uma seriedade, clareza, né? Uma seriedade e também de opções e de liquidez, né? Sim. E eu acho que a Ville pode oferecer isso e aí pro nosso associado. É muito importante esse trabalho aí de boutique, né? A gente consegue fazer uma gestão de fluxo de caixa também, assim, eu vejo que falta um pouco também de interesse, às vezes a gente percebe, principalmente a parte de empresas ali, os empresários, não, eu não falo do dono, mas você tem ali o CFO da empresa, você tem o diretor financeiro, né? E tudo mais, e para ele colocar ali no CDB do bancão, tá tudo ótimo e tudo certo, só que quando a gente pega isso ao longo do tempo, quando uma empresa permite que a gente entre ali e entenda como que é o fluxo dela. E a gente mostra para ele, olha, você tem um fluxo aqui de resgate de 5, 10 dias muito rápido. A gente brinca com caixa nervoso, né? Quando a gente olha para ele e fala, olha, eu tenho um produto aqui que esse produto não tem IOF. Você está pagando IOF desses resgates curtos. Então, eu tenho um produto que vai te dar uma isenção, que vai te dar uma eficiência fiscal muito maior, você vai ter uma rentabilidade melhor no curto prazo e vai te trazer uma rentabilidade maior. Às vezes, quando você faz esse estudo para a empresa em 1 ano e mostra para ele, olha, o quanto você deixou de ganhar, porque não é perder, é você deixar de ganhar, o quanto você deixou de ganhar só por ter uma gestão um pouco mais ativa, ter uma pessoa ali que entenda e, enfim, o teu fluxo, né, que faça diferente. O direcionamento. Exato. Acho que é muito importante esse ponto que a Thali tocou, até quando você fala de liquidez, as empresas buscam muito liquidez para o caixa do negócio, né? E um caixa de liquidez da empresa, ela tem um giro muito alto, né? É uma coisa que acontece muito rápida. Como ela falou, a gente tem um produto que casa muito bem com esse cenário, dá eficiência fiscal, te gera um retorno melhor quando você vai comparar números, né? Fizer um comparativo no longo prazo, o período que deixou ali no CDB do bancão, pagando todos os impostos versus esse, te traz uma eficiência e um número maior para você enquanto empresário. E muito importante também frisar isso, poxa, mas dá trabalho? Não dá trabalho, porque o papel meu como assessor e de todo assessor é o quê? Facilitar a vida do cliente, né? Trazer soluções para ele inovadoras, mas inovadoras com seriedade e que faça sentido no seu negócio, né? E que case ali com o teu dia a dia. Então, assim, a gente está aqui para facilitar, para a gente sugerir aquilo que vai trazer eficiência financeira no fim das contas, né? E, claro, com seriedade, né? Analisando toda a questão por trás disso. Tá bom.
Vinícius, eu queria entrar um pouco num lado um pouco mais pragmático aí. A gente sabe que, por exemplo, essas estruturas mais sofisticadas, né, que nem o CRA, o CRI, a questão do M&A, ou lançamento de algum título, uma debênture, né, isso fica, né, eu acho que até então, até alguns anos atrás, era muito centrado nas grandes empresas, nos grandes volumes, né. Eu queria que você explicasse e falasse aqui, porque nós temos muito potencial aqui na nossa região, por exemplo, de empresas que são destaque aí, né, tanto na agroindústria, ou no comércio, no comércio exterior, né. Aqui é um polo muito forte do comércio exterior e muito forte na agricultura, no agro, né? Sim. Nós somos realmente uma potência, né? E são empresas que realmente são medianas, né, mas que têm um potencial. Como é que funciona esses produtos para essas empresas? Assim, eu vou entrar nesse gancho. Era a pergunta que eu ia fazer, Marcos. Só Bom, vou completar aqui, que é o seguinte. As grandes, gigantes empresas fazem investimento diversificado, já estão acostumadas, sabem o que é o mercado, vão para cima e tudo bem. As médias empresas, de médias vou chamar de pequenas, mas não minúsculas, pequenas e médias empresas, que às vezes fazem um investimento, como você chamou de bancão, vai lá e faz aquele arroz com feijão, pão com manteiga e acha que o resto é impossível, é complicado. Eu, nessa linha de raciocínio do Marcos, acho que esse é a grande visão que a gente está tendo aqui de região de Catanduva, de região de noroeste do estado de São Paulo, dessas pessoas buscarem investimentos. De que forma, como, que você sugere, como é que está o mercado para isso? Era essa linha, né, Marcos? Sim, isso aí. Bom, na parte que você me perguntou ali de emissão de dívida, né? A gente está falando de CRI, CRA, debêntures, principalmente agronegócio, a gente tem incentivo fiscal, que esses produtos são incentivados, são isentos de imposto de renda para o investidor. Uhum. E o maior diferencial desse tipo de produto é para o empresário ou para o produtor rural, que ele tem ali uma grande demanda, um grande fluxo e ele precisa emitir uma dívida. Em vez dele ir no banco e tomar... Vou dar um exemplo aqui, um número qualquer, tá? Em vez dele ir no banco e tomar 30 milhões de reais num crédito comum, com garantia real, que a gente fala, que é a garantia da própria fazenda ou da commodity que ele tem e tudo mais, ele vai fazer uma dívida diferente, que ela vai ser emitida para o mercado como um todo. Então, o risco é pulverizado no mercado, né? Onde você tem vários credores ali tomando aquela dívida. Normalmente ela vai sair com uma taxa diferenciada do que aquela dívida que ele tomou e um prazo muito mais longo. E a gente consegue rolar esse prazo também. Então, às vezes vai sair ali para 10 anos, 5 anos. Aí vai depender muito da necessidade daquele cliente. Né? Se vai ter pagamento de juros no final, se vai ser semestral, enfim, aí vai depender do desenho total que serve para aquele cliente e tudo mais. Então, para o cliente, ele consegue alongar a dívida dele, então ele tem ali um caixa muito maior para trabalhar, para produzir, para conseguir ter esse recurso para pagar lá na frente, e a gente ainda às vezes consegue rolar esse prazo mais para frente. Então, a gente brinca que é uma forma mais inteligente de se tomar crédito. E quando essas médias empresas, né, pequenas empresas fazem esse tipo de operação, elas passam a ser mais, digamos assim, respeitadas no mercado, porque você passa a ter uma coisa mais sofisticada, você passa a ter um produto mais sofisticado. E aí no momento de fazer, por exemplo, um M&A, né, o empresário fala, poxa, eu tô cansado, quero me aposentar, eu quero vender minha empresa. E aí na hora de você pegar essa empresa e apresentar para um investidor, sim. Ele vai falar... Pô, essa empresa já tomou crédito privado no mercado secundário, essa empresa já fez uma emissão, então ela já tem uma robustez, ela já tem toda uma estrutura. De governança também, todo critério de governança, de compliance, porque para você tomar... Exato, né, exatamente. Não é um processo tão simples, é um processo que quando você começa ali, se a empresa estiver muito bonitinha, muito redondinha, demora mais ou menos uns 60, 90 dias, e se for um caso maior, mais complexo e tudo mais, demora às vezes até um ano, 180 dias. Então, é uma dívida que você tem que se programar. Não é uma coisa que, preciso para amanhã, eu vou ali emitir um CRA, não vai dar certo. Poxa, vou aproveitar teu gancho aí também um pouquinho, porque assim, existe ainda vou dizer, um preconceito do mercado, por exemplo, quanto à relação à XP, né? Porque a XP, ela começou com uma corretora, que era comprar, vender ações, né? Então, hoje, quando você viu o leque que abre, Luveno, é um leque... Hoje você tem um leque que realmente é de um banco de investimento, de um banco normal e também de uma corretora, né? Então, na verdade, hoje existe a gente vê algumas
unidades, alguns escritórios que realmente fica, né, e tem clientes que vêm falar pra gente, fala, o cara vem, só quer fazer corretagem, quer comprar ações, vender, porque não sei o quê. E ele não quer aquilo ali também, né? Ele quer pensar a um longo prazo, às vezes não, sabe? Muita gente perdeu dinheiro também o ano passado, principalmente, né? Na pandemia. Agora também estava um momento aí que o mercado estava subindo, está voltando tudo para trás de novo, né? Tá da China agora, a taxa de juros que não sabe se sobe, se vai continuar caindo mais, né? Então, você tem um leque, né, que é muito interessante, porque na verdade assim, você tem a tua empresa e o dia a dia dela é caro, né? A Selic hoje é mesmo caindo um pouquinho, caiu o juro que é muito pouco, Sim. Tá muito caro para uma empresa tomar, quer dizer, se você puder alongar, você dá uma saúde financeira, você dá uma respirada no momento difícil que está, né? Está muito caro. Até pegando esse gancho que você falou, Marcos, é muito importante esse ponto que você tocou. O nosso foco é fazer o negócio para o cliente dar certo. E é muito naquele ponto, novamente, né? Bater na tecla. Por que 360 graus? Por isso, para que os clientes tenham essa visão que a gente está aqui para ser realmente um assessor de investimentos deles 360 graus. Então, assim, a gente não está aqui para fazer corretagem, a gente está aqui para atender o cliente de acordo com a necessidade dele. Eu quero buscar soluções. Eu costumo brincar, eu falo, o cliente traz a dor, eu sou a médica, eu vou te levar o remédio, a sua solução. É essa a nossa visão de negócio, né? Isso é muito importante. Quando você fala de pandemia, pessoas que perderam dinheiro na pandemia, que ficaram perdidas, preocupadas, ponto principal, ter proximidade com diferença. No bancão, pandemia, vamos pegar esse gancho. O cara ficou lá desesperado, todo mundo fechado, aquela confusão, né? Foi um calor, uma coisa que nunca aconteceu, né, nos últimos tempos no nosso país aqui, local. E aí o cliente se sentia, poxa, me sinto sozinho, né, perdido, o fulano, meu gerente não me liga, não me dá um parecer. O papel principal do assessor, ele tem que estar presente em todos os momentos e falar de que maneira que você diminui riscos. A gente nunca vai garantir nada que tenha risco zero. O Marcos sabe, ele é um economista. Se uma pessoa virar para você e falar, esse investimento tem risco zero, mentira, isso não existe. Né? A gente não dá transparência, a gente não dá garantias, cliente, né? A gente trabalha com expectativas futuras e sempre também com o presente, pensando assim, vamos diversificar o teu recurso, que é a forma que a gente consegue mitigar o risco, diminuí-lo, né? Deixar uma coisa ali para você ficar mais tranquilo e confiável. Então é muito importante ter em mente, um assessor, ele tem que visar também a diversificação da carteira do cliente, pensando no quê? No risco, né? Pensando, poxa, eu vou pegar o teu recurso e vou alocar todo em bolsa. Imagina, isso está errado. Isso não pode acontecer, né? Então, existe uma visão, novamente, 360 graus, e que a gente também pode atender os empresários, o produtor rural, gerar negócios para ele na outra ponta. Sim. Então, legal. E aí isso é importante, né? A gente brinca que é mais ou menos o papel de um médico, né? Médico de família, né? Mas se ele não tivesse essa concepção aí de que realmente ele está em vários momentos. Hoje, assim, a gente cuida até da parte de planejamento sucessório do cliente. Sim. Então, muitas vezes o cliente tem bastante patrimônio imobilizado, né? E aí isso é um problema, né? Ele não a gente depois sempre brinca. O patriarca falece. Exato. Depois então a família fica com a exatamente. Com o pipinaço, né? E fora o imposto, o pipinaço, o cartório, trava tudo. Depende aonde está esse imóvel, também a alíquota é diferente. Então a gente tem alíquotas hoje diferentes no Brasil, tem um projeto de lei para unificar, mas a princípio tem Rio de Janeiro, Mato Grosso, por exemplo, é 8%, São Paulo é 4% de TCMD. Então a gente olha tudo isso também. Então não adianta nada você ter um patrimônio gigantesco imobilizado, achando que tua família vai ficar numa boa quando você vier a faltar, porque todo mundo vai vir a faltar, né? Sim. É quando, não é se, né? Quando você vier a faltar, na verdade, a gente cuida disso também. Então a gente sente e conscientiza o cliente. Fala, olha, fulano, você tem isso aqui. Existe uma ferramenta que a gente consegue utilizar e otimizar específica para sucessão, por exemplo. Ou, enfim, outras estruturas também. Mas aí a decisão final é sempre do cliente, né? A gente dá toda a orientação, a gente mostra, a gente pega do início
até o final, que eu brinco, que é o oi, tudo bem, prazer, sou a Taliane assessora, até a parte de sucessão. A decisão sempre vai ser do cliente aqui na metade do caminho, mas o nosso papel é estar sempre ali orientando e falando para ele aonde que é melhor naquele momento. Muda muito, né? Muda o papel muito. do bancão, que a gente chama aí, né? E aí também tem opções também, né? De a gente ir para o mercado internacional, às vezes, né? Perfeito. Abrir alguma conta lá. Hoje não é mais um bicho de cabeça, com tudo... hoje estrutura, né? Estrutura, tudo eletrônico, tudo regulamentado, né? E hoje tem um diferencial também, que a gente estava comentando antes de começar o nosso podcast, de que investir era só para quem tinha milhões. Né? Sim. E hoje o investimento não é para quem tem milhões, são pessoas que principalmente têm consciência da necessidade de ter um investimento. Vamos caminhar um pouco nesse assunto? Vamos falar de quantidade de investimento e de opções de investimentos. Sim. Bom, acho que você falou uma coisa que é muito importante, que é essa questão da noção do investimento para todo mundo, né? Justamente a XP foi a pioneira no Brasil a fazer isso. Hoje dentro da XP, por exemplo, a gente tem produtos de mais de 200 gestoras, a gente tem mais... Por incrível que pareça, no Brasil existe mais de 300 bancos. Né? A gente só sabe 5, se vocês vão te perguntar, você vai me falar ali 5 principais bancos. Mas o que isso trouxe, né? Isso trouxe a possibilidade do investidor iniciante, o cara que está começando a guardar dinheiro agora, que está começando a construir patrimônio, ele conseguir acessar produtos também interessantes. Né? Então, a XP trabalha com casas internacionais como bancos como JP Morgan, Morgan Stanley, enfim, que eram inacessíveis, né? Só o grande investidor mesmo. E aí o que é mais interessante, o grande investidor, o cara que já tem um patrimônio consolidado, ele precisa manter este patrimônio, né, e fazer ele, obviamente, render ali. O cara que ele está começando a investir agora, esse sim teria que tomar muito mais cuidado, digamos assim, porque ele está construindo o patrimônio dele. E às vezes a gente vê, como a gente está nesse mercado há bastante tempo, a gente vê um certo imediatismo, que é do seguinte sentido: o cliente vem falar com você, ele tem ali 5 mil reais para investir, vou dar um exemplo. E ele quer que esses 5 mil reais vire 10 mil reais em 2 meses. E aí ou menos, né? Porque ele tem essa ânsia, essa necessidade. E aí quando você fala para ele, olha, isso não existe, é passo após, step by step que a gente fala, né? Um passo de cada vez. Tudo é um processo na nossa vida. Se você quiser emagrecer, você tem que fazer um processo, vai demorar um tempo. Se você quiser também chegar a construir um patrimônio, também não vai ser da noite pro dia, a não ser que você ganhe na Mega Sena, né? Não tem outro jeito. Então, aí às vezes eu percebo que as pessoas elas se desmotivam. Quando você fala, olha, você tem aqui 5 mil reais para investir, legal, vamos fazer uma reserva de liquidez, porque hoje, se acontecer alguma coisa com você e com a sua família, é o único dinheiro que você tem, digamos assim, se você bater seu carro, se você ficar doente, então você precisa de um dinheiro líquido, disponível. Depois que a gente faz essa reserva de liquidez, que a gente sempre usa ali um padrão de pelo menos 6 vezes a sua despesa mensal como reserva de liquidez, aí sim a gente vai olhar para outras coisas. Aí sim a gente vai, olha, vamos fazer uma renda fixa aqui mais longo prazo, vamos experimentar um pouquinho do multimercado ou de um mercado de ações. Mas, e aí eu percebo que a grande maioria das pessoas não tem paciência para isso. Elas olham e falam, quer saber, eu vou gastar esses 5 mil reais mesmo porque eu deixei o mês inteiro e rendeu 100 reais. E eu já não quero mais. Só que ela não para pensar que ela não tinha 100 reais o mês passado, ela tem 5.100 agora. E juros sobre juros é a maior força do universo, tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. Né? Se você estiver devendo, sim, também é ruim, mas se você estiver aplicando, também é muito bom. Então ela tem que pensar, pô, esse mês eu tenho 5.100, no mês que vem eu já vou ter 5.220, porque é juros sobre juros, são juros compostos. E no final do ano dá um montão, E no final do ano dá um montão. E aí quando ela vai fazendo isso e pegando gosto e todo mês aportando dinheiro, todo mês ela guardar um pouquinho e tudo mais, é porque as pessoas vão falar, mas eu só tenho 5 mil, mas eu só tenho 1.000 reais, mas eu só tenho 10 mil reais. Mas não é o só ter, é o começar. E eu acho que eu acho que um ponto muito importante que eu não vejo se falar muito, mas não vejo explicar, que eu acho que é a mais importante de tudo que a gente está falando, que é a inflação, né? A grande maioria das pessoas, eu te falo, 90% do brasileiro não entende o que é inflação. E ele não percebe o quanto o seu dinheiro está sendo corroído ao longo do tempo.
Então, eu sempre dou o exemplo do pãozinho, né? Há 10 anos atrás, você ia com R$5 na padaria e você comprava 10 pãozinhos. Um exemplo, 10 pãezinhos. Hoje, você vai com R$5 na padaria, é os mesmos R$5, não mudou. São R$5. E você vai comprar 3 pãezinhos. E então, perdeu a cultura. Não é otimista com o preço do pãozinho. Tô não, otimista. Você tá otimista com o preço do pão. O pão tá caro. Porque a gente perdeu a história de inflação, né? O plano real agora, o ano que vem, vai fazer 30 anos, né? Quem tem que reaprender agora é a Argentina, tem que reaprender. Mas nós tivemos muita Mas inflação é isso. Se ele tivesse comeu pegado o nosso dinheiro, né? os R$5 lá atrás e aplicado a IPCA, por exemplo, que a gente chama que é uma proteção da carteira, a proteção do seu dinheiro, o seu dinheiro tem que render no mínimo a inflação. Ele tem que, no mínimo, corrigir pela inflação. É o mínimo, é o básico. Sim. Então, se ele tivesse corrigido pela inflação, ele compraria os mesmos 10 pãezinhos, mas não seria com R$5. Ele precisaria de 8. Mas estaria, ao longo do tempo, estaria a mesma coisa. Né? Exato, equilibrado. Então, essa conta que a grande maioria das pessoas não fazem. E aí fala, as coisas estão muito caras, seu dinheiro desvalorizou, mas você também não acompanhou o dinheiro ali junto, né? Então, esse é o nosso papel, é a gente ali orientar desde o cliente que está começando a investir. E por incrível que pareça, a gente tem visto que tem bastante jovens, né? Muitos. Com, assim, 15, 17, 20, 21 anos que já está guardando dinheiro, que economiza, que já está pensando em mercado de ações. Diferente do que a gente tinha, eu falo pelo menos há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu acho que hoje está muito mais comum. Então, é que hoje tem mais acesso, né? Acesso, né? É uma comunicação mais clara, acesso à informação está muito mais fácil, né? E esse gancho que vocês tocaram nesse assunto é muito importante. Abrir uma conta é mais fácil hoje. Bem mais fácil. Rapidinho. 30 minutinhos. É mais fácil. Exato. Aquela fake news, vou chamar de fake news, tá? Da Betina. Betina Roxo. Atrapalhou vocês, né? Olha. Eu sou Betina, tenho 22, tenho 1 milhão. Então não é Betina Roxo, tiro. Vocês lembram dessa? Mas eu lembro, ela falava, oi, meu nome é Betina, tenho 21 anos e eu já tenho 1 milhão. 1 milhão. Então o cara chega lá e fala assim, eu tenho R$1.000, eu quero 5 mil daqui. Atrapalhou um pouco, é aquilo que eu te falei da questão do imediatismo, né? Hoje ninguém tem mais paciência para fazer nada, a sensação que a gente tem, né? Vou voltar no exemplo ali que é o mais fácil de emagrecer. O cara chega no médico e ele fala, olha, eu quero perder 30 quilos para daqui 15 dias. Eu vou na piscina em 15 dias, quero estar magrinho. Vou viajar, quero estar com shape Exatamente. Então é a mesma situação. E aí, é aquilo que eu te falei, vira aquela bola de neve, porque ele já guarda pouco. Aí o pouco que ele guarda, ele não vê valor que rendeu os R$100, que ele não tinha o mês passado, mas agora ele tem. Aí ele se desmotiva, aí ele fala, quer saber, eu vou gastar também, vou gastar no cartão de crédito, vou comprar. E aí nunca sempre vai ter nada. Viemos até conversando sobre essa cultura do imediatismo, né? Existe uma cultura muito forte do imediatismo hoje, no presente, que é assim, tem que acontecer agora, de zero, né? E as coisas, como ela comentou, não funcionam dessa forma. Existe um processo, né, para que aquilo aconteça no futuro. Só que se você dá o start inicial, poxa, eu não invisto nada, Dani, vou dar um start hoje. Só que não adianta também você dar um start hoje e você não ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina e constância, as coisas não vão acontecer. O personal da academia não fala que precisa de disciplina e constância para que os resultados apareçam? Nos investimentos não é diferente. Se a pessoa não tiver disciplina e constância, as coisas não vão acontecer, né? Então isso é muito importante. A gente falou sobre o quê? A educação financeira chegando nas escolas públicas. Poxa, isso é um marco que já deveria ter acontecido há muito tempo. A Thali falou inflação. Se a gente perguntar para qualquer estudante hoje, ou sei lá, pessoas aleatórias, a gente for numa feira, num shopping, não sabem responder. E são conceitos que deveriam ser básicos na cabeça de todos nós, né? Porque o Marcos é economista, vai bem falar. O que é rentabilidade real? É o teu rendimento, né? Versus ali o período que a inflação corrói. Então, menos a inflação. Então, você precisa ter isso em mente, né? Que são conceitos básicos, que é super importante, educação financeira. Como que a gente sai de um país, né, onde a gente tem a minoria, né, de pessoas investindo para aumentar esse percentual? É com educação financeira, não há outro caminho. As pessoas precisam ter educação financeira, disciplina e constância, né? Acho que, só pegando um gancho muito importante, que acho que, eu não vou me lembrar a data exata, mas
Se a gente for parar para pensar, eu acredito que foi em 2019, os últimos 5 anos, antes da pandemia, 2018. Se eu não me engano, a gente tinha 1 milhão de CPFs cadastrados na B3. Sim. Num país de mais de 200 milhões de habitantes, como a gente tem 1 milhão de CPFs cadastrados na nossa Bolsa de Valores? Aí quando bateu 3, 4, foi uma comemoração. Foi uma comemoração, exato. Vai comparar com a Bolsa nos Estados Unidos. Acho que metade da população. Não, mais de 90% da população. 90, então. É bem discrepante. De 430 milhões de habitantes. Porque então, a educação financeira é de berço, né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, até do horário, pessoal. Tá eu estou olhando para vocês, sabe que uma coisa que eu fico muito feliz aí, que eu acho legal? Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro... já tentei. É isso aí. Eu comecei em 2001. 2001, quando eu voltei da França. Quando a XP abriu em 2001. A XP iniciou disso aí. Eu entrei em 2001, lembra? Quando foi aquele atentado World Trade. E eu sempre trabalhei muito com commodities, né? Eu trabalhava com açúcar. E o prédio do açúcar, que era no World Trade, foi atingido. A bolsa do açúcar era naquele prédio lá, né? Eu estava lá eu fazia operações de exportação de açúcar, então eu fixava o preço tudo em Nova York do açúcar, né? Aquele dia lá, por exemplo, a gente viu e o preço começou a desabar, né, inclusive, né? Desabou, não sabia, aí eu até liguei, acho que em São Paulo, lá, perguntei o que está acontecendo hoje com a bolsa, né? Ele falou, olha lá na tua televisão, lá tem uma fumacinha lá. Mas assim, quando eu comecei em 2001, pessoal, ainda no mercado de commodities, ali estava... Era BMF antigamente, né? Sim. O BMF já tinha um mercado de etanol, que ele tinha liquidez. E se você olhasse, assim, por exemplo, o mercado era constituído, era extremamente... 100%, né? Eu acho que 99,9%. Na verdade, tinha ela chamava na Concorde, na Correia da Concorde, tinha uma moça, uma mulher lá que operava na mesa, né? E assim, ela era super profissional, assim, né? E era, final a única, ou tinha uma outra, né? Então eu vejo assim como evoluiu, né? Você vê, a gente está falando de estruturas assim que foram evoluídas, né? Sim. Que a gente falava, vamos fazer uma aplicação numa poupança, aí no CDB aí, ganhava 1%, né? E aí um mercado extremamente machista, né? Masculino, né? Machista também, inclusive. Sim. Você falava que mulher trabalhar no mercado financeiro, imagina, não é capial, impossível, né? Chamava de qualquer palavra, né? Porque não tinha a questão até emocional, né? Sim. Exato. E aí eu vejo hoje, né, vocês, a gente vai hoje nas mesas, tem de mulher que tem, né? Pra você ter uma ideia... Os bancos, né? Os bancos são muito gerente hoje, né? Você viu a quantidade de mulheres que tem hoje, né? Hoje a head da mesa de renda variável da XP inteira é uma mulher. Então, é impressionante como isso... Desse tamanhozinho. Olha pra ela, ela é bravinha, ela é desse tamanhozinho. Sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, mas é uma mulher. E ela tem um time, assim, tem bastante mulher também, mas se você for olhar, principalmente a renda variável, ainda é mais um universo um pouco mais masculino. Olha só que interessante. Só que o mercado financeiro ele vem se mostrando muito mais, digamos assim, misturado agora. Porque eu te falo de quando eu comecei nesse mercado de assessoria. Desculpa te interromper, aí eu queria ver assim pra vocês, vocês são jovens aí, né? São executivas novas. Botox tá em dia. São jovens, né? Obrigada! São jovens executivas, né? Quer dizer, aí eu queria entender um pouquinho como foi essa história de vocês aí entrar no mercado financeiro. Eu queria até entender para completar, né? E se vocês, assim, como vocês ensinam as pessoas, né? Porque, na verdade, quando a gente ensina é porque a gente pratica também, né? Sim. Exato. E aí né, qual que é o objetivo de vocês? Se vocês já estão realizados? Qual que é o prazo que vocês, assim, falam, nossa, agora eu tô... Né, eu sei que agora você é sócio aí do escritório, que deve ser um escritório... Deve ser, não, é um escritório bastante robusto. Eu queria saber quantos funcionários vocês têm também lá, que eu não me lembro mais, né? Então, na verdade, vocês são executivos aí agora. Né, agora eu fiquei curioso sucesso, também. Né? Como é que eu foi? queria falar para ela, entendeu? Se ela, hoje não fala mais 1 milhão, né? 1 milhão, hoje ser milionário... Não, milionário é pouco. Milionário hoje não é pouco, mas milionário é pouco. Milhão você não compra uma casa, né? Mas Não, no Brasil, por causa da inflação, né? Inclusive, Exatamente. Né? E aí, até nos Estados Unidos, $1 milhão ainda você fala, $1 milhão ainda é um milionário, né? Até, assim, entrando nesse mérito, um pouquinho de falar sobre o mercado. Eu queria ver agora o saldo da conta das duas. Elas abrem aí.
Até vou dar uma assessoria para ela. Aí sim. A gente está querendo te contratar, viu, Marcos? O que você acha? Vamos lá, vamos ver a conta como é que tá. Mas entrando nesse mérito do mercado, dele ser bem machista e masculino, entrando um pouco nessa parte, eu acho que o mercado financeiro, ele vem abrindo portas para as mulheres, até um recado para todas as mulheres que estiverem assistindo. Existem oportunidades, nós somos tão fortes quanto os homens e a gente pode chegar onde desejamos. Eu acho que precisa ter muito em mente o teu objetivo, é o que você gosta, sim. Você faz o que você gosta, o foco, né? Qual é o seu foco? Então eu fico muito feliz até na Ville, porque a gente tem muita mulher na Ville. Isso é um marco perante aos demais escritórios que você olha, né? E tem mulheres, mas não na quantidade do que tem no nosso, né? Na proporção. Então, acho que o mercado ele traz essas oportunidades. Nossos objetivos são bem longos. Inclusive, a gente montou o núcleo da mulher empreendedora, estou perguntando isso também. Sim, claro. Se tiver interesse, a gente está formalizando um núcleo que a gente só vê que cada dia está evoluindo. A gente acabou de receber um grande associado nosso aqui também, que agora entrou na executiva. Ela é diretora financeira. Você vê, era um grupo do agro, assim, muito tradicional, muito com 50 anos, familiar. Uma executiva agora, quer dizer, a gente pode gerar. Tá vindo, exatamente. Tá chegando para todo lado, né? Exato. Não vamos ficar só pescando, viu? Aí sim. Cuidando das crianças e pescando. Eu agora, né? curto essa ideia. Mas você ia comentar, Thalia? Sobre a Ville, né? Como eu comecei nesse mercado. Pareço novinha, mas já tenho aí mais ou menos uns 10 anos de mercado financeiro. Eu comecei no agronegócio, inclusive. Eu sou mato-grossense, meu pai tem fazenda de pecuária. Que cidade que é que você é? Olha, é uma cidade muito pequenininha do Mato Grosso. Fala perto, né? Perto de Cáceres, ali. Chama São José dos Quatro Marcos. Minha cidade tem 15 mil habitantes. Tão quente quanto aqui, viu? Quando ele for passear lá, vai ser São José dos 5 Marcos. Dos 5 Marcos. Vai ter 12.001 habitantes, 15.001 habitantes. Piada horrível. Mas seguindo na cidade... eu comecei num banco voltado para o agro, que é o banco da família da Vincunha Têxtil. Depois desse banco, eu saí dessa parte de agro, fui para a parte de assessoria de investimentos, num grande banco aí também. Saí desse grande banco, fui para a XP em 2019, em janeiro de 2019. Eu estava num outro escritório, fazia parte de gestão desse escritório da filial de São Paulo. E em 2021, a própria XP convidou eu e o meu sócio desse outro escritório a abrir o nosso próprio escritório, né? O escritório que eu estava acabou indo para uma outra casa e, enfim, a gente teve a oportunidade de criar a Ville. Então, a Ville fez 2 anos em 31 de julho, né? A gente brinca 2 anos e 2 bi de custódia. Hoje a gente tem 64 pessoas, colaboradores no total, somado com assessores e a parte da nossa estrutura, que são as mesas de renda variável, mesa de renda fixa, inteligência de mercado, marketing, enfim. A gente tem toda uma estrutura e a gente está posicionado estrategicamente no Brasil em algumas regiões. Então, a gente tem hoje no sul Criciúma, a gente está montando Florianópolis agora, Paraná, Londrina, depois vem ali região centro-oeste, Brasília, que para a gente é um hub bem importante, São Paulo, Santos, São Paulo capital, matriz, e aí a gente tem em Santos também em Alphaville. Então o interior aqui, para cá a gente ainda não tem nenhuma estrutura física, né? Por mais que a gente tenha um perspectiva, né? Por mais que a gente tenha 2 pessoas, uma inclusive de Catanduva, a Nayade e a Daiane também atendendo aqui a região, mas é uma região que eu tenho vontade muito de vir para cá, né? A gente está esperando só ter uma oportunidade de fato para desenvolver justamente essa parte mais de agro, de empresas, de commodities, da gente ajudar nesse sentido. Eu acho que falta bastante atendimento, né? Sim. Disso, não só da parte de investimentos, mas o agro para mim é uma coisa que é da minha raiz, né? Da minha essência, da onde eu vim, né? Eu vim disso. Então eu gostaria muito de fomentar isso, de poder ajudar, de poder contribuir. E o que você perguntou, onde a gente vai parar? Eu não tenho ainda assim um número em mente, né? Mas eu acho que a ideia é a gente impactar o máximo de vidas possíveis, assim, né? Então, a minha maior alegria é quando um cliente consegue conquistar alguma coisa que ele queria, ou quando a gente vê ali a evolução, até mesmo de um próprio funcionário, que você vê a evolução dele financeiramente. Enfim, às vezes entra uma pessoa no escritório que não entende nada de investimentos. Vou dar um exemplo, assim, o RH do escritório nunca trabalhou
com investimentos, era de outra empresa, de outro setor. E você vê a pessoa se interessando, poxa, você me ajuda? Posso abrir a conta aqui? Como é que eu faço? Você me ensina? E a gente falou, pô, lógico, né? A gente está dentro do escritório de investimento. Então isso pra gente é muito interessante. Então quanto mais a gente puder impactar, seja em fazendo evento, às vezes, vir aqui para Catanduva e falar, pô, poxa, vamos fazer um evento, vamos falar de um tema específico. Vamos falar de câmbio, vocês querem falar de câmbio, vocês querem falar de agronegócio, cenário econômico, cenário externo, interno. Sabe que aqui no... Essa parte mais de agro, de empresas, de commodities, da gente ajudar nesse sentido. Eu acho que falta bastante atendimento, né, disso, não só da parte de investimentos. Mas o agro, para mim, é uma coisa que é da minha raiz, né, da minha essência, da onde eu vim, né, eu vim disso. Então, eu gostaria muito de fomentar isso, de poder ajudar, de poder contribuir. E o que você perguntou, onde a gente vai parar, eu não tenho ainda, assim, um número em mente, né? Mas eu acho que a ideia é a gente impactar o máximo de vidas possíveis, assim, né? Então, a minha maior alegria é quando um cliente consegue conquistar alguma coisa que ele queria, ou quando a gente vê ali a evolução, até mesmo de um próprio funcionário, que você vê a evolução dele financeiramente. Enfim, às vezes entra uma pessoa no escritório que não entende nada de investimento. Vou dar um exemplo, assim, o RH do escritório nunca trabalhou com investimentos, era de outra empresa, de outro setor. E você vê a pessoa se interessando, poxa, você me ajuda? Posso abrir a conta aqui? Como é que eu faço? Você me ensina? E a gente fala, pô, lógico, né? A gente está dentro do escritório de investimento. Então isso pra gente é muito interessante. Então quanto mais a gente puder impactar, seja em fazendo evento, às vezes, vir aqui para Catanduva e falar, pô, poxa, vamos fazer um evento, vamos falar de um tema específico. Vamos falar de câmbio, vocês querem falar de câmbio, vocês querem falar de agronegócio, cenário econômico, cenário externo, interno. Você sabe que aqui nós somos a principal, a cidade mais exporta uma das principais, Noroeste Paulista, né? Inteirinho, né? De 102 cidades. Nós exportamos muito mais que várias cidades aí. E se você pegar essa micro-região aqui, é muito forte as exportações, né? E com um potencial muito grande ainda, né? E quem sabe, né? Vocês virem para cá, né? Olha, já estamos com um convênio, né? Exato. Eu quero deixar aqui, pessoal, se alguém tiver interesse de conhecer a Ville, com certeza, quiser fazer algum estudo econômico, financeiro, a gente vai disponibilizar isso pelo convênio que nós temos aqui com ele. Perfeito. Vai ter duas tem consultoras, né? Vai ter uma exato. estrutura aqui dentro da associação que vai poder receber, vai poder informar. E a ideia é que a gente junta, né, esse caldeirão aí, né, que é o interior, e a gente traga bons consultores, boas empresas, né? Ligar a Faria Lima ao interior, né? Exato. Fazer um tour. Olha, já trouxemos a maior empresa de comercialização de energia do Brasil, que hoje é a Auren. Muito extenso, né, para ser explorado. Eu preciso terminar. Nós precisamos terminar. Aqui. O papo tá bom, né? Acho que a gente passaria muitas horas. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Pode marcar o outro, inclusive. Outro para falar, né? Quem sabe vocês fazem um podcast semanal com a gente. Eu acho que é bacana. É um assunto maravilhoso, muito importante, impactante e que precisa trazer pessoas para esse aberto mundo. Também, se alguém tiver alguma dúvida específica que queira, para uma próxima conversa, um próximo podcast, uma sugestão, eu gostaria que falasse mais de um assunto XYZ que pra gente é interessante, a gente se prepara, vem, traz para vocês, tira todas as dúvidas também. Maravilhoso. Marcos Escobar, economista, obrigado, você é show de bola. Eu vou chamar de meninas por educação, porque eu sou menino. Daiane Diniz. Então, Daiane Diniz, muito obrigado. Taliane Franco, muito obrigado. Vocês foram fantásticas. Eu tenho certeza que quem nos assistiu até agora curtiu muito esses assuntos, aprendeu muita coisa e está ávido por novas informações. Muito obrigado. Imagina, a gente agradece mais uma vez o convite, né? A gente quer estar muito próximo da região, da micro-região, fazer parte aqui de Catanduva e de toda a micro-região. A gente à disposição. Eu, enquanto assessora, né, estou aqui para receber as dores e trazer soluções, né? E a gente vai deixar aqui nossas redes sociais, nosso site, explorem, fiquem à vontade, nos contatem e vamos marcar o próximo já. Muito bom, fico feliz. Obrigado, viu? Obrigado pela companhia, você que ficou com a gente até agora. Tenho certeza que você curtiu. Se vê. Obrigado, tchau.